Bom, pessoal, dando continuidade aos estudos envolvendo o comportamento microscópico dos gases, nós falaremos nessa aula sobre colisões de moléculas de gases com paredes, nesse caso paredes de recipientes contendo determinados gases sob determinadas condições termodinâmicas, onde abordaremos especificamente o fluxo de colisão. Há certas vezes em que os produtos do conhecimento científico alcançam uma falta de humanidade em algumas pessoas, de maneira que nunca gostaríamos que tivessem acontecido. E essa aula eu gosto de tratar bastante dessa temática, lembrando de um acontecimento histórico envolvendo a devastação das cidades de Nagasaki e Hiroshima devido à utilização de bombas de destruição em massa, as bombas atômicas. É interessante que o desenvolvimento dessas armas nucleares guarda uma relação bastante interessante com o conhecimento científico desenvolvido acerca do comportamento microscópico de gases. Nós vamos entender por quê, avaliando nessa aula esse comportamento microscópico de como moléculas colidem e em que frequência colidem com as paredes de um recipiente. Vimos da teoria cinética dos gases que a pressão exercida por um gás sobre as paredes de um recipiente que o contém é resultado da força média que é gerada quando as partículas do sistema colidem de forma perfeitamente elástica com a parede, transferindo a ela momento linear. Essa transferência de momento linear que decorre por unidade de tempo para um conjunto muito grande de partículas faz com que apareça sobre as paredes do sistema uma pressão que pode ser macroscopicamente mensurada. Nós vimos isso com bastante detalhe, discutindo a aplicação das leis da mecânica clássica ao movimento das partículas de um gás, de forma que nós ainda não avaliamos qual é a relação ou qual deve ser o número das partículas que se chocam com a parede do recipiente em um dado intervalo de tempo, de tal forma a gerar essa pressão específica que é macroscopicamente medida. Para poder responder essa questão, a gente vai olhar para o sistema gasoso, assumindo as mesmas condições que assumimos para o gás de Maxwell, mas agora a gente vai escolher, dentro desse sistema, uma região de volume cilíndrico que nós vamos definir para esse cilindro uma seção de área transversal igual a A. E aí a gente precisa se perguntar assim, de quais parâmetros o número de choques das partículas do sistema com essa seção de área A da parede vai depender. Logicamente, quanto maior a área, maior o número de partículas que conseguirão se chocar para um dado intervalo de tempo considerado. Ao mesmo tempo em que mantida fixa a área, quanto mais tempo for dado ao sistema para que as colisões ocorram com essa seção transversal escolhida, maior será o número das colisões. Dessa forma, aumentar a área e aumentar o tempo envolvido na ocorrência de colisões com uma determinada seção transversal do sistema aumentará o número das colisões. Para impedir essa dependência da área e do tempo, e nós então conseguimos obter um parâmetro que seja capaz de
mensurar o número de colisões, mas de forma intensiva, nós definimos o fluxo de colisão, que é o número das partículas capazes de se chocar com a parede do sistema, mas por unidade de área e por unidade de tempo. Nós vamos usar o símbolo Z de W para denotar, então, o fluxo de colisão. E nossa tarefa, a partir de agora, é encontrar uma expressão que consiga fornecer o valor de fluxo de colisão a partir de propriedades que são macroscopicamente mensuráveis. E é claro que trabalhar o sistema diante da dinâmica complexa do movimento caótico das partículas é sempre um desafio que requer a simplificação do problema. E aí essa simplificação pode começar da seguinte maneira. Já que mesmo dentro desse cilindro escolhido, com esse volume determinado, ainda que menor que o volume total do sistema, nós temos que reconhecer que o número das partículas que ali estão contidas deve ser grande, já que a gente ainda tem, ordens de grandeza do número de Avogadro constituindo o número das entidades formadoras do gás, ao mesmo tempo em que os valores possíveis de velocidade para essas partículas podem variar de 0 à velocidade da luz e as colisões moleculares ainda ocorrem a todo tempo, de forma que variam e oscilam os valores de velocidade de cada uma das partículas. Então, nada mais começar a simplificar o sistema ou o problema pensando na existência de uma única partícula dentro desse volume do cilindro. Seja V a velocidade dessa partícula dada em termos dos seus vetores unitários. A gente precisa, num primeiro momento, determinar quais são as condições necessárias para que essa partícula, escolhida de forma aleatória aí dentro do cilindro, consiga se chocar com a parede fixado um dado intervalo de tempo dt. Então, existem duas condições necessárias para que essa partícula consiga colidir com aquela seção de área A do cilindro que a gente definiu. A primeira delas é que ela precisa estar se movimentando na direção e no sentido daquela seção de área transversal para o qual o choque está sendo avaliado. Então, nesse caso, definindo o eixo y da esquerda para a direita como sendo o sentido positivo, significa que a partícula precisa estar se movimentando com o vetor velocidade ao longo do eixo y no sentido positivo desse eixo. A segunda condição é que, dado o intervalo de tempo d de t, a distância entre a partícula e a parede deve ser suficientemente próxima para que, no intervalo de tempo fornecido, a partícula seja capaz de percorrer essa distância. Ou seja, não adianta, nesse intervalo de tempo dt, a molécula ou a partícula estar a uma distância maior da parede do que aquela que ela consegue percorrer nesse mesmo tempo dt, porque o choque não vai acontecer. Então a pergunta é, qual é essa distância mínima, na verdade máxima, da qual a partícula deve estar da parede para que o choque aconteça? Logicamente, estamos assumindo as condições estabelecidas por Maxwell para o comportamento das partículas do gás, sendo que um deles é de que essas partículas se movimentam em um tipo de movimento retilíneo uniforme,
com velocidade constante, de tal forma que nós podemos calcular a distância percorrida em um dado intervalo de tempo dt, usando a equação da velocidade no movimento retilíneo uniforme. Se a um intervalo de tempo dt eu tenho a partícula com velocidade v de y, logicamente ela conseguirá percorrer nesse intervalo de tempo uma distância ds, que é igual a v de y vezes d de t. O que isso significa? Para um dado número de partículas dentro daquele cilindro imaginário que desenhamos e que apresentem valor de velocidade igual a v de y, o número daquelas partículas que será capaz de colidir com a parede será aquele compreendido dentro do elemento de volume d de v, que é dado pela multiplicação da área da seção transversal do cilindro pela altura v de y d de t. Surgem nesse momento dois desafios. O primeiro, encontrar quantas partículas possuem velocidade igual a v de y. E o segundo, encontrar quantas dessas partículas do gás com velocidade igual a v de y que estão dentro daquele elemento de volume d de v. Ora, a primeira dessas questões nós já discutimos exaustivamente sobre a impossibilidade de determinar quantas são as partículas do gás que contêm um valor específico de módulo de velocidade. Mas podemos encontrar apenas a probabilidade ou a fração das moléculas cujo módulo esteja compreendido em um intervalo de valores de velocidade. Então, a nossa primeira pergunta, ela precisa ser reformulada em vista da lei de distribuição de velocidades de Maxwell. Logicamente, já discutimos, e não vou fazer aqui uma retomada completa dos conceitos, mas quando falamos em termos de módulo da velocidade das partículas, nós temos a função g maiúsculo de v, que vai fornecer, quando multiplicada pelo elemento infinitesimal d de v, a fração ou probabilidade das moléculas do gás que possuem módulo da velocidade no intervalo entre v e v mais d de v. Entretanto, não estamos preocupados com o módulo da velocidade das partículas, mas apenas com a componente dessa velocidade ao longo do eixo y. Dessa forma, precisamos lembrar que a função de distribuição de velocidades, ela advém das funções de distribuição de velocidades ao longo dos eixos independentes. E g minúsculo de v de y, dado pela equação a seguir, é a função que vai ter interesse do ponto de vista da resolução do nosso problema, pois é... Só para recordar um pouco, dada a função g de v de y, g de v de y vezes d de v de y corresponde à fração das moléculas do gás, cujo módulo da velocidade ao longo do eixo y apresenta valor entre v de y e v de y mais d de v de y. O número das partículas dn de v de y que apresentam aquelas características significa multiplicar o número total de partículas vezes
G de V de Y, D de V de Y. Logicamente, estamos falando do número das partículas na extensão total do sistema. E assim, com o nosso primeiro objetivo, de encontrar quantas são as partículas que possuem velocidade entre v de y e v de y mais d de v de y, ao longo da componente y do eixo que nós estamos estudando. Agora, quantas destas é que estão naquele elemento de volume d de v do cilindro no qual estão as partículas que se chocarão com a parede no intervalo de tempo d de t? Essa é uma questão simples de ser resolvida. Basta reconhecermos que na condição de equilíbrio termodinâmico, o gás é um sistema homogêneo cuja densidade é constante ao longo de toda a região que compreende esse sistema. De tal forma, o que precisamos fazer é estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o número de partículas e o volume a se considerar. Dessa forma, se no volume total V do sistema há um número total dN de V de Y de partículas com as características que procuramos, no elemento D de V haverá proporcionalmente um número D de N de V de Y' com aquelas mesmas características. Assim, aplicando a proporção, dN de V de Y' é a razão entre os volumes D de V e V multiplicada pelo número dN V de Y. Bem, o que precisamos fazer agora é substituir os parâmetros que até o momento temos construído nessa equação de D de N V de Y'. Lembrando que D de V é o volume do cilindro que contém as partículas com velocidade igual a V de Y e que serão capazes de se chocar com a parede de área A em um intervalo de tempo dt. Substituindo na equação para dN de V de Y', nós obteremos a equação que se segue, onde agora o valor de dN de V de Y pode ser substituído a partir da definição da lei de distribuição de velocidades do gás ao longo da componente Y. Nesse caso, dN de V de Y corresponde ao conjunto de todas as partículas do gás que contém velocidade variando entre V de Y e V de Y mais D de V de Y, diferente de dN de V de Y', onde o número das moléculas a que esse parâmetro se refere são apenas aquelas contidas dentro do cilindro imaginário com o volume D de V. Fazendo a substituição, chegamos a essa equação, onde o valor da função de g de v de y pode ser substituído pela sua lei de formação, resultando numa equação um pouco maiorzinha, formada por uma série de parâmetros que, nesse momento, podem parecer nos assustar. E, para não nos sentirmos tão perdidos diante deste momento, vale a pena uma recordação de o que é que estamos procurando e para onde precisamos avançar nessa busca incessante pelo número de colisões que ocorrem por unidade de área e por unidade de tempo entre as partículas do gás com a parede de um recipiente que o contém. Sobre o que temos até agora. Bem, nossa busca é por saber quantas partículas do gás colidem por unidade de área e por unidade de tempo com uma determinada parede do sistema.
dN de V de y' corresponde ao número das partículas que estão dentro do gás, especificamente dentro daquele cilindro que contém as partículas que conseguirão se chocar com a parede. Apesar dessa expressão, como eu disse, ser relativamente grande, o significado dela é bastante simples. Falta uma única peça para resolvermos o nosso questionamento inicial, ou seja, quantas são as partículas totais que colidem por unidade de tempo e por unidade de R? Lembrem-se que uma das nossas primeiras considerações na simplificação do nosso problema foi assumir uma única partícula dentro de um cilindro imaginário, sendo V de y o valor da componente da velocidade daquela partícula ao longo do eixo y. Mas V de y pode assumir valores em uma ampla faixa dentro da movimentação das partículas do gás. Então, nossa próxima tarefa é integrar essa equação de dN de V de y' para todo o espaço de velocidades possíveis para as moléculas do gás ao longo do eixo y. Então, aplicando a integral de 0 a infinito nos dois lados dessa equação, nós teremos, então, a resposta que nós desejamos. Mas eu gostaria de discutir um detalhe sobre essa integral. Por que o limite de integração, nesse caso, se dá entre 0 e infinito, dado que as componentes da velocidade ao longo dos eixos podem assumir tanto valores positivos quanto valores negativos? Ora, precisamos nos lembrar que, quando definimos as condições necessárias para que uma partícula se chocasse com a seção de área A na parede da direita, necessitávamos de que aquela partícula estivesse se movimentando no sentido positivo do eixo y. Consequentemente, apenas valores positivos entram na integral. Essa tarefa da integral vai ficar para vocês em que o primeiro membro da equação eu já resolvi. A integral de dN de V de y de 0 a infinito é o número total das partículas que se chocam com a parede do recipiente naquela condição que a gente definiu, ainda não por unidade de área e nem por unidade de tempo. Mas vejam que quando vocês integrarem essa função, vocês obterão como resposta uma equação em que dN de P estabelece uma relação com a multiplicação entre a área e o tempo, de tal forma que um rearranjo permitirá obter o número das colisões de NP por unidade de área e por unidade de tempo, ou seja, o fluxo de colisão. Vejam, então, que a equação que resultou da resolução do problema até o momento expressa Z de W em termos do número total de partículas que compõem o sistema gasoso, do volume do sistema, da temperatura do sistema e da massa molar do gás. A gente pode fazer uma modificação nessa equação de forma a expressá-la em termos apenas de variáveis que sejam mensuráveis macroscopicamente, de forma mais fácil.
como, por exemplo, a pressão do gás. Se nós lembrarmos aí a lei dos gases ideais e a relação entre o número de mols e o número de partículas dentro de um determinado sistema, nós podemos combinar essas duas equações para obter que a razão do número de partículas pelo volume do sistema é a pressão do sistema vezes o número de Avogadro dividido por R, a constante universal dos gases, vezes a temperatura do gás. Combinando, então, essa relação com a equação para Z de W, nós podemos expressar o fluxo de colisão em termos da pressão, da temperatura e da massa molar do gás. E aí eu gostaria de discutir com vocês dois aspectos importantes acerca do fluxo de colisão. Qual é o efeito da variação de temperatura sobre esse parâmetro? E quais são as previsões da variação da massa molar em relação ao fluxo de colisão? Com relação ao efeito da temperatura, vamos fazer um exercício de certa forma intuitivo. Quando aumentamos a temperatura do sistema, sabemos, pela teoria cinética dos gases, e até mesmo pelas discussões que fizemos quando estudamos a lei de distribuição de velocidades de Maxwell, que ocorrerá um aumento da energia cinética translacional do sistema, o que, como consequência, resultará num aumento da média das velocidades das partículas. Logicamente, isso nos leva a imaginar que ocorrerá um aumento de frequência de colisões, já que as partículas se movimentarão mais rapidamente. Entretanto, avaliando a equação para Z de W, nós verificamos que na forma como eu a expressei, a temperatura aparece no numerador elevado a meio e no denominador elevado a 1, de tal forma que aumentar a temperatura significa diminuir o fluxo de colisão. E isso parece inconsistente com o nosso raciocínio intuitivo anterior. E eu gostaria que vocês pensassem onde está a inconsistência nesse raciocínio. Eu acho que ajuda vocês o que podemos concluir acerca do efeito da temperatura, que é o seguinte: aumentar a temperatura, mas mantendo as demais variáveis constantes, é que diminuirá o fluxo de colisão. E por demais variáveis constantes, estamos falando da pressão e da massa molar do gás. No que se refere ao efeito da massa molar sobre Z de W, esse eu gostaria que discutíssemos num próximo momento, onde então conseguiremos entender qual foi a importância do conhecimento que estamos discutindo para o desenvolvimento das bombas atômicas. Espero que vocês tenham ficado curiosos e vejo vocês na nossa próxima aula.